Senhor, Ele tem falado demais ao meu coração. E nessa semana de última semana do ano, para hoje, o último dia do ano, eu tenho feito orações, eu tenho pedido ao Senhor e falado com Deus: Pai, o que o Senhor quer para nós nesse último dia, nesse último momento, desse 365 dias que nós vivemos? Nós vamos viver o último, nós vamos estar celebrando no último, nós vamos estar nos nossos momentos finais, nós vamos celebrar o nascimento de um novo ano. O que o Senhor quer? O que o Senhor quer falar aos nossos corações? E Deus me deu uma palavra, queridos, que eu quero confessar para os irmãos. Ela tem falado demais comigo nessa semana, mas muito mesmo. O tema dessa mensagem de hoje, talvez você não entenda agora o tema, mas você vai entender. Cutuca o seu irmão que está do seu lado aí e fala assim: não preocupa não, você vai entender. Fala para outra pessoa agora, para não haver acepção de pessoas. Fala assim: preocupa não, você vai entender. Glória a Deus. O tema da mensagem é: a cana quebrada não esmagará. Em outras versões fala assim: o caniço quebrado não será esmagado. Interessante que isso aqui é palavra de um profeta e foi falado depois por Jesus. Então, para a gente começar, eu quero começar com algumas perguntas. O que pensar sobre uma frase dessa? A cana quebrada não será esmagada, não se esmagará. Qual o significado dessa frase para mim? O que essa frase pode representar para mim? Ela pode ser aplicada na minha vida? Você acha, amados, que essa frase ela pode ser aplicada na sua vida? Será que no decorrer desse ano inteiro, se você fosse uma cana quebrada, você acha que você mereceria então ser esmagado, além de quebrado, ser esmagado? Quanto sabe o que é ser esmagado? Queridos, esmagado é aquele negocinho que você, eu não sei se você conhece, pimenta do reino. Quem aí conhece? Eu descobri que existe um povo que não conhece pimenta do reino, queridos. Nós estivemos na Bahia ano passado e lá, você fala de pimenta do reino e eles perguntam o que é isso, né? Mas existe um povo que não sabe o que é pimenta do reino. A pimenta do reino, ela é uma bolinha, ela é uma esferazinha, chitinha, pretinha, sequinha, mas que não tem valor nenhum no nosso alimento, no nosso comer, no nosso dia a dia, se ela não for esmagada, se ela não for moída. É depois que ela é moída, esmagada, é que ela se torna então um tempero para os nossos alimentos. Isso é bom demais. Ela só tem valor depois de esmagada. Mas a palavra está dizendo o quê? A palavra está dizendo que a cana que já foi quebrada, ela não será esmagada. Por que Jesus também citou isso, será? Por que também essa frase esteve na boca de Jesus? E é isso que nós vamos aprender. Nós vamos aprender que o amor de Deus é tão grande que nos restaura a nossa honra para ficar ainda de pé. Vamos repetir isso. Fala assim: o Senhor, o amor dele é tão grande que nos restaura a nossa honra para nós permanecermos de pé. Isso é bom demais. Abra a tua palavra aí comigo aí no texto base, Êxodo 24. Nós vamos ler do versículo 12 em diante. Amém? Diz o seguinte, ó: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali. Eu te darei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Levantando-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus. Disse Moisés aos anciões: esperai-nos aqui, até que nós tornemos a vós. Arão e Hur ficam conosco. E quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. A nuvem cobriu por 6 dias. No 7º dia, chamou Deus Moisés no meio da nuvem.
Aos olhos dos filhos de Israel, a glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. Então Moisés entrou na nuvem, depois que subiu ao monte, e lá permaneceu por 40 dias e 40 noites. Moisés ficou no cume do monte por 40 dias e 40 noites, ouvindo então o que Deus tinha para falar com ele, ouvindo o chamado de Deus, ouvindo mais um chamado de Deus na vida dele. Quando Moisés subiu, a nuvem então cobriu, e ela cobriu por 6 dias. 6 dias Moisés ficou envolto à nuvem do Senhor. Após 6 dias, no sétimo, o sétimo é a perfeição de Deus, ele chamou então Moisés e falou: pode continuar, Moisés, que eu tenho algo para te falar. E Deus então deu a Moisés, para aquelas 2 tábuas, aquelas 2 pedras, os 10 mandamentos. Foi ali que os 10 mandamentos foi então colocado, foi então assinado, foi então decretado, foi como um livro então, escrito naquele momento. Só que Deus não falou só sobre isso. Deus falou por alguns assuntos que eu quero pautar, para que você entenda. Por que ficar 40 dias no monte? Por que Moisés ficou 40 dias lá? Um dos assuntos que Deus falou com Moisés foi ofertas. Deus então ensinou qual era a maneira de se ofertar ao Senhor. Deus então ensinou a Moisés, para que Moisés ensinasse então ao povo que haveria momentos em que nós tínhamos que ofertar, que haveria momentos em que nós deveríamos então apresentar ofertas de holocausto, ofertas de sacrifício, ofertas de gratidão. Deus então colocou para Moisés um assunto pautado como ofertas. Fala assim para a pessoa que está do seu lado aí: a necessidade de ofertarmos na casa do Senhor. O outro assunto que foi pautado por Deus foi a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era onde a presença de Deus ia permanecer, enquanto então o povo de Israel fosse tirado da onde eles estavam até onde eles tinham que chegar, que era justamente em Canaã. Então a Arca da Aliança ia levar alguns objetos: essas tábuas, as 2 tábuas, o maná, que era o pão vivo que descia do céu, e também, quem se lembra? Quem se lembra? A vara, o cajado. Então, a Arca da Aliança, Deus então ensinou para Moisés como ela deveria ser então construída, passo a passo, detalhe por detalhes. Queridos, o assunto é muito extenso. Deus falou por um capítulo inteiro como seria então a arca. Outro assunto foi o propiciatório, onde as ofertas e os sacrifícios deveriam ser feitos. O altar, a maneira com a qual esse altar deveria ser feito. Queridos, até hoje você sabia que esse altar deve ser construído? Você sabia que na nossa vida nós devemos então construir altares de adoração ao Senhor? Eu achei tão bom, mas tão bom. Outro dia eu estava conversando com a Fatinha na célula, e ela falou: pastor, eu estou construindo no meu quarto um altar de adoração ao Senhor. Eu falei: meu Deus. Ela falou assim: porque eu li na palavra do Senhor que nós temos que ter altar de adoração a Deus. E eu escolhi o meu quarto, queridos. Escolher o quarto para ser o nosso altar de adoração significa santificar o nosso quarto, santificar o nosso leito, santificar o nosso sono, santificar aquele lugar, a atmosfera daquele lugar, para se tornar então tudo que acontece ali dentro, adoração ao Senhor. Olha que maravilha isso, eu fiquei feliz demais. Outro assunto que foi abordado foi a mesa, a qual deveria ser posta todas as ofertas, tudo aquilo que ia ser sacrificado, tudo aquilo que Deus ia receber. Outro assunto, o candelabro, aonde deveria então ter 7 pontas para cada um Espírito de Deus. Olha que legal isso. O candelabro que deveria ser colocado. Outro assunto, o tabernáculo. Fala assim: esse lugar aqui. Fala assim: esse lugar aqui. Deus estava falando lá em Êxodo sobre esse lugar que nós estamos. Isso aqui é o tabernáculo, aonde a igreja do Senhor se reúne. E Deus, quando falou ali, Ele deu todos os detalhes. Ele falou: ó,
O altar tem que ser feito assim. Tem que ter pedras preciosas assim. Tem que ter uma cortina. Ele foi colocando ponto a ponto, porque Deus é detalhista. Outro ponto foi as tábuas da lei, que foi essa que nós falamos já. Mais um ponto, o véu do tabernáculo, que separaria então o tabernáculo do lugar santíssimo, onde não era qualquer um que poderia entrar. E outros pontos, o átrio, o azeite puro e as vestes sacerdotais. Então Deus, criteriosamente, estabeleceu como deveria ser a igreja do Senhor naquele tempo. E deu isso a Moisés. Por que Deus escolheu Moisés, queridos? Porque Deus passou por todas as etapas da vida que Deus propôs para ele. Moisés nasceu, e logo que nasceu a mãe teve que colocar no rio, para deixar com que ele fosse e não morresse pela mão de Faraó, pelos soldados de Faraó. Porém, a cesta onde Moisés foi colocada parou justamente na casa de Faraó. E foi acolhido por aquela família. Foi cuidado por aquela família, mas que não tinha tempo. E que tinha que arrumar então uma babá, uma tutora, alguém que ensinasse. Então Deus foi lá e escolheu a mãe de Moisés para cuidar do próprio filho, como se fosse então uma tutora. Moisés começou a passar por todos os caminhos que Deus tinha pela vida dele, para a vida dele, a partir do nascimento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que todas as etapas que você viveu até aqui, incluindo a desse ano, foi Deus que propôs para a sua vida? Tudo que você viveu de bom, tudo que você viveu de ruim, tudo que você viveu de feliz, tudo que você viveu de triste, é plano de Deus para as nossas vidas. É para o nosso crescimento, é para a nossa vivência, é para o nosso estar, é para a nossa vida na presença de Deus. Então Moisés saiu dali, foi cuidado, viveu 40 anos ali, 40 anos no Egito, ao lado de Faraó, vivendo aquelas leis, vivendo aquilo que era lhe proposto, até que um dia ele então matou um soldado egípcio. Quando ele matou, ele fugiu. Ele teve que fugir. E ele fugiu para o deserto. Lá ele conheceu então a esposa dele. Ele foi morar com o sogro Jetro. Ele ficou mais 40 anos no deserto. Quanto tempo durou os desertos que vocês viveram? Deixa eu te falar, eu vivi um deserto 2 anos de conserto de Deus na minha vida. 2 anos, a partir do momento em que o último pecado que eu tinha na minha vida, que poderia destruir a minha casa, destruir o meu casamento, a partir do momento que Deus revelou isso, que Deus trabalhou isso na minha vida, começou 2 anos de deserto. Quando esse último pecado foi então esclarecido, foi mais 2 meses. Eu ouvindo então a minha esposa me mandando embora de casa, querendo me matar. Ela me olhava assim, sabe? Ela ficava, eu ria porque eu estava livre, eu estava sem pecado, eu já não tinha mais culpa na minha vida. Eu ria, ela falava, você está rindo de quê? Eu falava, meu amor, eu não tenho mais mochila, olha que eu estou livre, eu não tenho mais peso. Mas o que é isso? Não é possível. Até que ela me perdoou e nós nos casamos. E desde então, eu quero dizer para os irmãos, esse deserto eu não vivi mais, mas outros eu continuei vivendo. Aqueles que Deus me propõe. Deserto financeiro, deserto que é onde nós temos que exercer a fé, deserto de enfermidade nas nossas vidas, aquilo que nós vivemos, aquilo que o ser chamado humano vive, nós vivemos. Então Moisés viveu 40 anos no deserto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que você suportaria 40 anos no deserto que você já viveu? Ou talvez no deserto que você está vivendo? Ou talvez no deserto que virá? Você suporta 40 anos? Eu vou te dizer um negócio. Nós não somos Moisés, graças a Deus, né? Deus tem misericórdia de nós. Fala assim, Deus, tenha misericórdia de mim. Então Moisés, depois desses 40 anos no deserto, Deus chamou ele justamente para o momento de agora, aonde ele subiu no monte,
já liderando uma multidão de pessoas que estava ali seguindo ele. Porém, foi quantos dias que ele ficou lá em cima? 40 dias. Para um povo que fica sem o seu líder é muito tempo. Por isso hoje nós lutamos para que os nossos discipulados sejam de uma vez por semana, quando muito tardar de 15 em 15 dias, porque assim como aconteceu com esse povo, acontece conosco, querido. Nós nos perdemos. Enquanto Moisés estava lá em cima, o povo ficou aqui embaixo e não sabia mais o que fazer. Meu Deus, Moisés está demorando. Gente, será que Moisés está fazendo lá naquele monte? Ele não levou nenhuma comida. O que ele está fazendo lá? E a nuvem tampando tudo. Eles não viam, o povo não tinha acesso. Estava lá embaixo só Arão. E aí o povo então teve uma excelente ideia. Chegaram em Arão. Arão, é o seguinte, Moisés foi lá para cima. Deus não está falando conosco, porque Deus falava com Moisés, para Moisés falar com o povo. Deus falava com o sacerdote então passava para o povo falava com o sacerdote então apresentava para Deus. E o povo ficou então sem ouvir Deus. O que aconteceu? A excelente ideia, vamos criar um outro Deus. Vamos criar um Deus para nós. Arão, vamos juntar então aqui os ouros, os brincos, os anéis, os nossos tesouros, vamos derreter, Arão. E vamos criar então um bezerro de ouro aqui. Vamos fazer aqui o nosso Deus. Você sabia, querido, que quando nós estamos perdidos, nós criamos os nossos deuses? Quando nós estamos perdidos, quando nós estamos frustrados, quando nós estamos nos sentindo derrotados, quando nós estamos só, nós criamos para nós os nossos deuses. Nós criamos para nós aquilo que nos agrada. Por que eles criaram um outro Deus? Porque eles queriam ser agradados, eles queriam que a vontade deles acontecesse. Então eles criaram ali um bezerro. E começaram então, o Senhor é o nosso Deus, poderoso. E o bezerrão brilhando de ouro lá. Passou-se os 40 dias. Quem voltou? Quem voltou? Moisés. Moisés voltou. Fala assim para a pessoa que está do seu lado aí. Moisés voltou. Abre aí comigo agora no capítulo 32. Vamos ler esse momento. Versículo 1. Diz assim, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, faz para nós um Deus que nos conduza, como este Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito. Não sabemos o que lhe sucedeu. Diz-lhe Arão: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxe até Arão. Ele os tomou das suas mãos e com um burril deu forma ao ouro. E ele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses, que te tirarão da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Versículo 7. Disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que te fizesse sair do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho em que lhe ordenei, que fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram e lhe ofereceram sacrifícios e disseram: são esses, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Então farei de ti uma grande nação. Vamos dar uma pausa aqui. Deus viu que o povo se perdeu e falou: Moisés, corre! Desce depressa, Moisés, porque o povo se perdeu.
Estão construindo então bezerro. Desce depressa, coloca a ordem, porque a minha ira vai se acender contra eles. Quando Moisés desceu, queridos, quando Moisés chegou lá, houve um problema seríssimo. Houve um problema sério, porque Moisés ele era respeitado pelo povo, ele era admirado pelo povo, ele era um homem que liderava uma grande multidão, ele era um exemplo. Fala assim para a pessoa que estava do seu lado: Moisés era um exemplo. Sabe o que é ser um exemplo? É ser aquilo que vai ser copiado por outras pessoas. Então, quando Moisés desceu, sendo respeitado, sendo exemplo, ele era também um líder sem igual. Porém, ele não era perfeito. Fala assim comigo: Moisés não era perfeito. Olha o que diz no versículo 17 ao 20. Eu vou ler aqui agora na versão NVI, para que a gente possa entender melhor. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. E respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço sons de canções. Olha só, ouço sons de canções. Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, no pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas então bebessem essa água. O que aconteceu com Moisés? Acabou de sair da presença de Deus. Moisés no monte, desceu do monte. Não acredito que eu fiquei 40 dias fora e vocês se perderam. Vocês criaram um bezerro, estão adorando um bezerro. Eu não acredito. Pegou as tábuas. Quem tinha escrito as tábuas, querido? Deus. O que tinha nas tábuas? Os 10 mandamentos. Quebrou as tábuas que Deus tinha feito. Na ira, a palavra diz: ireis, mas não. Pronto. Olha o exemplo que Moisés estava dando para o povo. Um exemplo de ira, um exemplo de raiva sem controle, um exemplo de quebrar aquilo que então era sagrado, porque as tábuas iam dentro da Arca da Aliança. Moisés quebrou na frente de todo mundo. Imagina a carinha de WhatsApp das pessoas. O povo ficou com medo. Meu Deus, isso não é o Moisés que a gente conhece. Onde está Moisés, aquele que tem tanto amor, aquele que tem tanto carinho? Cadê aquele Moisés que nos conquistou a sair do Egito e chegar até aqui? Moisés perdeu então credibilidade. Fala assim comigo: Moisés perdeu credibilidade. Queridos, o pecado nos leva a perder credibilidade. O pecado nos leva a perder o respeito. O pecado nos leva a perder o olhar de admiração que as pessoas têm por nós. O pecado nos leva a perder aquilo que nós lutamos tanto para conquistar, que é a confiança das pessoas. Porém, o pecado nos leva a perder isso tudo, mas não de Deus. Ele nos leva a perder das pessoas. Moisés tinha acabado de sair da presença de Deus. Moisés tinha acabado de ficar 40 dias conversando com Deus. Chegou no pé do monte, tirou e quebrou as tábuas. Aquele que deveria chegar com uma palavra, com o amor de Deus, chegou espantado, porque o próprio Deus chamou a atenção dele lá em cima. Falou: eu vou acabar com aquele povo lá,
e vou criar uma nova nação a partir de você. Olha só a proposta de Deus para Moisés. Não foi? Quebrou a sábia o povo. É esse cara que nós vamos seguir? Nós estamos começando um novo ano. 2018 anos depois de Jesus. Jesus também irou. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Jesus irou. Jesus irou e chapou o pé na mesa. Jesus chegou no templo e viu que aqueles sacerdotes estavam vendendo indulgências. Vendia pedacinho do céu, vendia pulseirinha que vai fazer isso e aquilo outro, vendendo santinhos. Então Jesus olhou e falou: o que vocês têm feito da casa de Deus? Eu não acredito. Mandou o pé na mesa que estavam as indulgências. Vocês não podem fazer isso com a casa do meu Pai. É uma atitude de Moisés e uma atitude de Jesus. A de Moisés gerou espanto, gerou descrédito, porque ele quebrou as tábuas da lei. Mas Jesus chutou aquilo que tirava a credibilidade do poder de Deus. Entendem isso? Então aqueles sacerdotes que estavam ali fazendo aquilo tudo, eles olharam e pensaram: meu Deus, chegou alguém para colocar ordem na casa. Porém o povo ao qual seguia Moisés olhou para Moisés e falou: quem que é esse cara para fazer isso? Quem que é esse cara? Moisés então perde a credibilidade dos seus seguidores. O pecado nos tira a credibilidade, mas a nossa credibilidade com Deus nunca vai mudar. Você pode pecar, querido. Você pode arrebentar com tudo, que Deus vai estar lá de cima. Ele vai estar esperando aquele momento em que você vai se arrepender e vai pedir o perdão de dentro do seu coração, de dentro do seu ser. Você sabe por que é que nós não perdemos a credibilidade diante de Deus? Porque Deus sabe do nosso amanhã. Deus sabe quem nós seremos amanhã. Deus sabe quem nós seremos, porque o projeto é dele. Foi ele que arquitetou, foi ele quem fez, foi ele que sonhou antes de todos. Ele sonhou comigo e com você. Queridos, quando eu estava no lamaçal, deixa eu te dizer algo. Quando eu estava no lamaçal, Deus já sabia quem eu ia ser hoje. Ele mandou uma moça que morava de frente à minha barbearia. A moça chegou lá e falou assim: velho, sonhei com você essa noite. A minha barriga até gelou. Uma mulher chega com você e fala: sonhei com você essa noite. Gela ou não gela, irmãos? E ela? Ela falou: sonhei que você estava assim, ó, na frente de um monte de gente, parecia um estádio, de terno, gravata, e pregando a palavra do Senhor. Eu ri na cara dela, você ficou louca. Você ficou louca, menina. Eu sou de um centro espírita. Como que você me sonha comigo pregando? Crente. Ela falou assim: mas um dia você vai pregar para muitas pessoas. Eu falei: para de coisas. Deus mostrou para ela. Deus sabia do agora, há 12 anos atrás. Deus sabe o que vai ser de mim há 30 anos para frente, 40, 50 anos. Deus sabe quem você é e quem Ele quer que você se torne, amados. Está acabando um ano de 2017. Talvez esse ano de 2017 você não consiga fazer todas as orações de gratidão, porque seu coração pode estar apertado, seu coração pode estar ruim, você pode ter tido fracassos mais do que vitória em 2017. Mas eu quero te dizer algo: é só um ano que está terminando, está começando outro, com
com outros 365 dias, para que você possa então acertar onde você errou nesse. E aonde você acertou nesse, você pode ainda melhorar ainda mais. Posso ouvir um glória a Deus? Entendam que Deus sabe quem você vai ser em 2018. Deus sabe quem você vai ser em 2019, 2020, 2000 e tantas, até que Jesus volte. Porém, entre esse ponto de hoje, que nós estamos pondo um ponto final em 2017, ao final de 2018, existe um percurso, existe um trajeto. Talvez esse trajeto tenha outras estradas de chão, cheias de buraco. Talvez esse trajeto seja como a pista de Mônaco, lisinha. Não sabemos, mas Deus sabe. Deus conhece. E deixa eu te dizer, mesmo no pecado, você nunca vai perder os seus créditos com Deus. Eu posso ouvir um amém? Só que Moisés estava totalmente descredibilizado. Então Deus faz o quê? Eu preciso retomar os créditos de Moisés a esse povo. Eu preciso restaurar a vida de Moisés. Eu preciso restaurar. Mas eu preciso fazer com que o povo entenda que ele é aquele que carrega a minha presença, que carrega o meu poder. Queridos, o povo, e esse povo que eu cito somos nós. Eu não sou diferente. Nós não somos diferentes daquele povo, não. Nós somos o mesmo povo. O mesmo povo que clama pelo nome do Senhor. O mesmo povo que clama pelo sangue de Jesus. O mesmo povo que clama para que um dia o nosso mar vermelho se abra. Nós somos o mesmo povo, e é o primeiro erro de um ser humano igual a nós. Ele perde todo o crédito. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque nós temos a mania de sermos semideuses. Às vezes nós não queremos nem ser só semi, nós queremos ser Deus mesmo. Essa é a verdade. Nós pegamos aquela frase onde Deus fala assim: vou fazer de vocês, vou fazer um povo, fazer um ser que vai ser a minha imagem e a minha semelhança. Nós pegamos essa: sou semelhante a Deus, então sou poderoso também. Não é verdade? E aí nós sentamos, nós pegamos, pegar essa aqui que ela me toparam. Nós sentamos, cruzamos, não sei cruzar a perna assim, pegamos um martelo e culpado, culpado, veredito, culpado. Nós sentamos no trono de Deus, nos tornamos juízes e que apontam aqueles que são culpados. Você sabia disso? Infelizmente, aquele povo tomou então o lugar de Deus, olhando para Moisés, culpado, quebrou as tábuas da lei. Então Deus tinha que fazer algo que chamasse a atenção daquele povo. Deus tinha que chamar a atenção daquele povo para que Moisés então fosse novamente credibilizado, que ele pudesse então ter de novo créditos, que ele pudesse ter de novo então, queridos, a confiança daquele povo. Você sabia que ganhar a confiança de volta é a coisa mais difícil do mundo? Eu não sei qual foi o romancista que falou, mas ele falou assim, ó: o homem, o verdadeiro homem não é aquele que conquista várias mulheres, mas aquele que conquista a mesma mulher todos os dias. Eu não faço ideia quem falou isso, mas é verdade. Você já falou isso? Glória a Deus. Amém. Então olha só para você ver. Se eu conquisto milhares de mulheres, eu não sou o cara. O cara é aquele que conquista a mesma todo dia. Como se fosse a primeira vez, bem lembrado. Aquele filme é maravilhoso. Por quê, queridos? Porque às vezes a gente dorme do lado da nossa esposa, como nós dormimos, não é verdade? A gente dorme do lado da nossa esposa e quando a gente acorda, parece que acordou do lado de outra pessoa. Você fala bom dia, ela fala: o que tem de bom? É ou não é? Hã? É ou não é? É verdade. Você não, oi amorzinho, não, ó, por favor, dá um tempo. Você fala: o que foi?
Você fica pensando, meu Deus, o que é que eu fiz? Eu estava dormindo. Até agora mesmo, o que eu me lembro é que nós demos beijinho, você dormiu e ficou, né, que coisinha gostosa, aquele namoro, e de repente você acorda de jeito. O que aconteceu no percurso de ontem até agora, né, do anoitecer com o amanhecer, o que aconteceu? É ou não é verdade? Mas aí o verdadeiro homem, sabe o que ele faz? Ele dá um drible, tipo Ronaldinho, tipo Neymar, nessa situação, e conquista ela de novo. Ele conquista ela depois de ficar, depois do futebol, mais 2 horas, sabe lá fazendo Deus o quê? Ele chega, ela está tinindo. Tem poucas aqui, seja bem-vindo. Tem poucas aqui que tem marido que gosta muito de futebol, exceto a Heloísa, né? Mas Jacques, ele é bom nesse negócio. Ele chega lá e, não, assim, é um brigão. Ai, não disso, não, de repente lá, de novo, sabe? A minha esposa fala que glória a Deus que eu não gosto de futebol. Ela fala, glória a Deus, meu marido não gosta de futebol, mas eu sou flamenguista, amém? Continuo flamenguista já, não tem jeito. Então, Moisés tinha perdido o crédito com o povo, estava mal falado na língua do povo, e o povo quando dando para falar mal, fala ou não fala, amados? Fala ou não fala? Você viu? Viu o quê? Você viu o que Moisés fez? Não, o que ele fez? Quebrou as tábuas. Desceu lá de cima, ficou louco. Parece até que demoniou, quebrou as tábuas. Mesmo? Aí aquele que recebeu, né? O fuxico chega. Você ficou sabendo? Não. Moisés desceu lá de cima, arrebentou tudo, quebrou as tábuas, quebrou o cajado, foi arrebentando tudo, saiu chutando tudo. Meu Deus do céu. Aí o terceiro, você viu o que, criatura? Moisés desceu lá do monte, saiu quebrando tudo, quebrou as tábuas, quebrou tudo. Ele deu um bicudão bem bicudado que caiu. Pô, tô te falando. É assim ou não é? É assim que acontece. Moisés estava nessa situação. Ele estava sendo condenado pelo povo. Fala assim, Moisés estava sendo condenado pelo povo. Então Deus tinha que fazer alguma coisa. Porque não é porque eu sou condenado pelo povo que Deus vai me tirar e colocar outro que agrada o povo. Então nós não servimos um Deus tão poderoso. Nós servimos um Deus que é técnico de futebol. O jogador está ruim, ele tira e põe outro. Está ruim o outro, tira e põe outro. Não, nós não servimos um Deus que é técnico de futebol. Nós servimos um Deus que pega aquele que está horrível e transforma ele em excelente. Posso ouvir um amém? Então Moisés, aos olhos do povo, estava horrível. E agora era a hora de Deus trazer de volta o Moisés, que agradava não só o povo, mas que trazia de volta a admiração do povo. Então abre aí comigo em Êxodo ainda, capítulo 34. Vamos ler do versículo 1 ao 6. Diz o seguinte a palavra do Senhor, Êxodo 34, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas. As outras 2 tábuas estavam prontas. As primeiras estavam prontas, amado. Agora Deus falou, agora você vai lavrar as tábuas. Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras. E eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebrastes. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim, no cume do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem gado, passem perto dele. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, levantando-se de madrugada e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, levando na mão as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu numa nuvem, pondo-se ali junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Passando o Senhor perante Moisés, proclamou, Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benevolência e em verdade. Olha só o que Moisés falou. Deus bom, bondoso, misericordioso. Ele já estava tipo, me ajuda. Eu sei que eu pisei na bola.
O Senhor é misericordioso, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é bondoso. Tardio a irar. O Senhor não ira igual eu, assim, facinho. O Senhor demora mais um pouco, o Senhor tem muita paciência. Então, tenha misericórdia de mim. Quantas vezes nós temos que pedir misericórdia de Deus pelas nossas vidas? Meu Deus do céu. Eu penso que se eu fosse Deus olhando para mim, pedindo misericórdia, eu ia falar assim: cara, você não cansa, meu irmão. Ou, para um pouco, pai. Para de pedir misericórdia, para de pedir perdão. Eu vi um filme onde o menino chega perto da mãe dele: ô mãe, desculpa. Não, mãe, desculpa. O resto da mãe dele falou assim: menino, para de pedir desculpa, você não fez nada. Desculpa. Então, Deus olha para nós às vezes e fala assim: para de pedir desculpa, para de pedir perdão um pouco, para de errar um pouco, criatura. Sabe? Moisés já chegou e disse: Senhor, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom. Queridos, ele estava tremendo, eu tenho certeza. Porque estar na presença de Deus, sentir a glória de Deus, nós trememos. Amém ou não? Eu tremo. Minhas pernas começam a sumir. E agora você estar na presença de Deus, sabendo que Ele está ali, e pensando: Ele vai me quebrar no porrete. Você fica tremendo muito mais. Aí agora é que vem o espanto. É agora que vem a surpresa. Olha só. Versículo 7. Que usa de benevolência com milhares, que perdoa a iniquidade e a rebelião e o pecado. Contudo, ao culpado não tem por inocente. Castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira geração. Então Moisés imediatamente se prostrou e adorou, dizendo: Senhor, se agora achei graça aos seus olhos, vá, ó Senhor, no meio de nós, embora esse povo seja obstinado, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse eu, Senhor: eu faço uma aliança contigo. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Todo esse povo em cujo meio estás verá a obra do Senhor, porque coisas terríveis é o que eu farei. Queridos, deixa eu te dizer algo. Deus falou para ele: Moisés, você está sem crédito no meio deles. Aqui não, você vai voltar lá diferente. Eu farei através de você maravilhas, Moisés. Esse povo vai ver o meu poder na sua vida. Querido, Moisés chegou ali como um pecador. Moisés chegou ali como quem não tinha mais nada para oferecer. Moisés chegou ali para ouvir então Deus dando então o decreto: chega. E diferente disso, Moisés ouviu algo muito diferente disso. Ele falou: Moisés, eu vou te honrar. Na hora que você descer, vai acontecer coisas que esse povo nunca viu, nunca imaginou. Quando fala desse jeito, a gente já pensa, né, nos grandes feitos. O mar se abrindo, o rio parando, ele batendo na pedra e saindo água para o povo beber. A gente já imagina isso tudo. Mas foi imediatamente. Fala assim: imediatamente. É assim que Deus trabalha. Deus, quando nós pecamos, minha filha, e arrependemos, e Ele vê o arrependimento do nosso coração e trabalha e nos honra imediatamente. Ele não espera. Ele precisa que as pessoas nos vejam de uma maneira diferente. Ele precisa que as pessoas nos olhem e não vejam em nós acusação. Entendem isso? Nós não fomos feitos para ser acusados por outras pessoas. Nós não fomos feitos para acusar outras pessoas. Não, nós fomos feitos para amar. Nós fomos feitos para perdoar.
Nós fomos feitos para ser transformados e ser agentes de transformação na vida de outras pessoas. Então Deus, Ele pegou Moisés naquele momento e falou: não, vai acontecer coisas que o povo nunca viu. Agora olha só no versículo 29 até o 35, nós vamos ler agora. Quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por haver falado com Deus. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tiveram medo de se aproximar dele. Moisés, porém, os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação, tornaram a ele, e Moisés lhe falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Entrando, porém, Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. Quando saía e dizia aos filhos de Israel o que lhe era ordenado, viram os filhos de Israel que o rosto de Moisés resplandecia. Então Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar novamente com Deus. Quando Moisés desceu, Moisés não desceu sozinho. Quando Moisés subiu, ele subiu pecador pelos olhos do povo. Mas quando ele chegou, ele viu que Deus não olhava para ele como um pecador. Deus olhava para ele como um sacerdote. Deus olhava para ele como um pai. Deus olhava para ele como um líder. Deus olhava para ele como ele era, um ser humano. E ser humano erra. Amém ou não? Moisés então desce com uma promessa: eu vou fazer no meio daquele povo coisas que eles nunca viram. Quando Moisés desce, se fosse Moisés, eu estava descendo pensando: será que Deus vai fazer? Será quando Deus vai fazer? Nossa, vai ser bom demais. Vai ser bom demais quando Deus fizer alguma coisa. O pensamento das pessoas vão mudar. Alguma coisa vai acontecer. E quando Moisés chegou com esses pensamentos lá embaixo, ele disse: não está na Bíblia não, amém? Mas a gente consegue imaginar. Eu não sei você, eu imagino, ainda vou além. Não vou expressar tudo, porque senão depois 2018 acaba nós aqui. Mas Moisés descendo, quando Arão olhou: o que é isso, Moisés? Moisés, o que é isso? O que foi? Moisés, seu rosto está brilhando. Moisés, seu rosto está com a glória de Deus, Moisés. Moisés, você não é mais o mesmo que subiu. Você agora está cheio do poder de Deus. Querido, Deus pega o pecador e enche da glória de Deus. Paulo falou assim: aonde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus. Eu posso ouvir um amém ou não? Você acha que Deus quer os perfeitos? Você acha que Deus quer o santinho? Não. Deus não quer perfeito. Deus não quer santinho, porque senão Ele tinha feito todos perfeitos. Senão Adão não tinha pecado. Deus, Ele quer mostrar o poder dele. E sabe quando é que Deus mostra o poder? Quando aquilo que estava inteiro é quebrado. Quando a cana é quebrada. Quando o vaso é quebrado, é que Deus mostra o poder dele. Então o povo, com medo, olhando Moisés, se maravilharam. Eu fico pensando nos juízes presentes ali, né? Aquele que falou aí, ó, tá vendo? Vocês ficam aí seguindo esse rapaz aí, esse cara. Aí, ó, um pouquinho fica nervoso, quebra os trem que Deus fez. Eu fico imaginando a cara daqueles peçonhentos. No nosso meio tem uns peçonhentos, tem ou não tem? Eles são dignos de misericórdia de Deus e da nossa, amém? Eu fico imaginando os peçonhentos. Rapaz,
E eu achando que nunca mais Deus ia usar. Moisés, ele volta com o rosto brilhando. E ele sai dali, que ele tinindo. Ele sai daquele lugar ali tinindo. Ele sai dali quebrando tudo. Só que agora cheio de poder de Deus. Porque antes, para o povo, ele era um pecador. Agora, ele era um homem cheio do poder e da glória de Deus. Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém ou não? Agora, vamos entender por que é que Deus fez isso com ele. Vai comigo aí, lá em Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42. Eu tenho escrito aqui na minha Bíblia, ministrar. Eu escrevi essa palavra ministrar, eu pus um círculo no versículo 42 e escrevi ministrar. Quando eu comprei essa Bíblia. Eu comprei ela e comecei uma leitura diária. Eu li esse texto, grifei ele, minha Bíblia é toda riscada, e eu escrevi, pus um círculo e pus ministrar. Porque eu já sabia que eu precisava ministrar essa palavra. Eu não sabia quando. Deve ter mais ou menos uns 2 anos que eu fiz isso aqui. Porque eu já passei por esse texto de novo e li ali e falei, gente, um dia eu tenho que ministrar esse negócio. Hoje é o dia. Isaías capítulo 42, ele diz o seguinte: aqui está o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, de quem se agrada a minha alma. Porei o meu espírito sobre ele, e justiça trará às nações. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana quebrada não será esmagada, e não apagará o pavio que fumega. Em verdade, ele trará a justiça. Não mostrará fraqueza, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, a sua lei, as ilhas esperarão. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo que ela produz, que dá a respiração ao povo, que nela está a vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em retidão. Eu te tomarei pela mão. Eu te guardarei e te darei por mediador para o povo e para a luz dos gentios. Oh, glória a Deus. Isso aqui é Isaías falando. E ele fala que o pavio não se apagará. As velhinhas de aniversário hoje já não tem mais esse negócio. As velhinhas de aniversário ficaram modernas, né? Eu vi outro dia no Facebook uma velhinha de aniversário que na verdade era uma luz. Aí terminou o coisa, as palmas, quando para o barulho, a velhinha apaga. Falei, mas que sem graça esse negócio. O bom é esse menino soprar babá em cima do bolo. É ou não é? Aí a velhinha acenou, né? Isaías está falando aqui que o pavio não vai ser apagado. Porque a velhinha do aniversário, eu não sei se você se lembra dessa época, soprava ela, quando ela pega fogo de novo, você sopra ela, pega fogo, até que vem faz assim, aí acaba o negócio. Não é porque senão o bolo fica muito molhado. Aí Isaías está falando que esse pavio não será apagado. Essa mão não vai acontecer. Isaías está falando do pecador. Isaías está falando da pessoa que estava acesa, brilhando, mas que infelizmente pecou. E aí aquela luz apaga e sobra só o pavio, piscando para ver se acende de novo, não consegue. E aí Isaías fala: esse pavio não vai se apagar. Ele não vai se apagar. Só que antes do pavio, ele está falando sobre a cana, caniço, o caule.
Ele está falando que o caule quebrado, ele não vai ser esmagado. E aí, essa semana, eu coloquei um vídeo para mim assistir. Eu vi, na verdade, no Instagram, o Luciano Subirá, ele está lá na Germânia, eu acho que é um negócio assim. Ele foi ministrar lá e ele estava postando no Instagram dele lá a neve, eles brincando de neve. Eu falei, meu Deus, olha onde o Luciano Subirá está, né? E aí embaixo apareceu, e eu subi, aí apareceu a ministração dele, rapidinha, um pedacinho. Só um negócio para te chamar a atenção, que sei lá, que eu tocar e assistir tudo. E aí eu fui assistir aquele pedacinho e ele estava explicando a cana quebrada. Eu achei maravilhoso demais. Eu falei, meu Deus, isso é do céu, esse negócio. Ele disse que ele foi para não sei na onde, numa fazenda. E aí o fazendeiro, amigo dele, falou, ô Luciano, vamos comigo para você ver lá o plantio do trigo e tal, né? E aí ele foi, e o cara numa caminhonetona, grandona, e passando em cima dos trilhos, do trigo. E dizer que olhou para trás e ficou o trieiro da caminhonete. Os trigos tudo quebrou. Com o piso da caminhonete. E aí ele falou, rapaz, mas você, olha lá para você ver, você está acabando com a plantação. Ele falou, Luciano, falou, não, olha lá o trigo da sua caminhonete, passou ali, por que não faz uma rua? Ele falou, Luciano, vem cá. Aí ele puxou. Ele falou, você está vendo aqui esses que estão mais baixos aqui? Ele falou, tô, passei aqui semana passada. Ele falou, você está brincando? Ele falou, não, vem cá. Aí foi lá, você está vendo que aqui está nivelado? Eu passei semana retrasada. Ele falou, rapaz, você está brincando? Eu falei, não, eu vou te mostrar. E ele pegou o trigo e quebrou o caniço dele, o cano, o caule. Ele falou, ó, está quebrado. Mas se eu deixar ele ali, daqui uma semana, ele vai estar de pé de novo, restaurado. Aí diz ele que quando o cara falou isso, na hora ele foi lá. Nesse momento, Isaías falando, e Jesus também falou. Ele falou, então é aqui. É nesse momento, o caniço ele pode ser quebrado, mas ele vai ser restaurado, ele vai se restaurar, ele vai se regenerar. E aí o Luciano pegou e falou, meu Deus do céu, agora eu entendi. Ele teve uma revelação. E aí o rapaz, o agricultor, pegou e falou, ó, mas eu vou te mostrar o Paraguai, viu, querido? Mas aí tá. E aí ele quebrou o caniço, ó, quebrou. Aí ele disse, ó, daqui uma semana ele vai voltar, mas se você esmagar ele, aí ele não restaura mais. E aí Isaías está falando que pode ser quebrado, mas Deus nunca vai permitir ser esmagado. Ele vai ser restaurado, ele vai se levantar, ele vai se reerguer. Então eu não sei se você foi quebrado em 2017. Se passou uma caminhonete em cima de você, se passou um trem, seu avião caiu, eu não sei como foi. Eu sei que não será esmagado. Você vai se levantar. E esse 2018 será totalmente diferente. Você sabe por quê? Porque o profeta está falando aqui, ó, olha só o que o profeta está falando. A cana quebrada não será esmagada, e não apagará o seu pavio que fumega. Em verdade, ele trará a justiça. Não mostrará fraqueza nem quebrantamento, até que ponha na terra a justiça, a sua lei, e as ilhas esperarão. Assim disse Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu e formou a terra e tudo que ela produz, e que dá respiração aos povos que nela está, a vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em retidão, e te porei e te tomarei pela mão, e eu vou te guardar e te darei por mediador para os povos e para os gentios. Sabe o que ele está falando? Quebrou. Eu fui quebrado. Eu quase fui moído de tanto que eu fui quebrado. Quase, chega, passou bem perto, pelo bem da porra. Só que de repente, eu olhei para trás e falei, acabou. O
pesadelo acabou. O deserto acabou. Eu passei pelo deserto. E quando eu passei pelo deserto, eu descobri que eu estava restaurado. E aí começou a promessa de Deus na minha vida, aonde eu seria então levado aos gentios. Amados, sabe o que Deus quer para nós em 2018? Que mesmo que nós tenhamos sido quebrados em 2017, Ele já nos restaurou, tem nos restaurado em 2018. Nós vamos aos gentios em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Deus quer usar você. Deus quer fazer de você uma nação. Deus quer fazer a partir da sua vida, através do seu testemunho de vida, através da transformação que você tem vivido, e vai chegar à excelência, porque Ele fala assim, ó, aquela boa obra que Ele começou, Ele aperfeiçoará ela até o fim dos tempos. Querida, cada dia que passa, Deus tem restaurado o nosso caniço, Ele tem restaurado nós como caule, Ele tem nos colocado de pé, Ele vai nos colocar de pé, Ele vai nos sustentar de pé, mesmo quando as águas nos submergem, Ele pega-nos com a mão e nos tira de lá, assim como Jesus tirou Pedro. Então não fique triste, não se entristeça. 2018 é um ano profético, onde nós vamos ganhar a nossa Uberlândia, onde nós vamos ganhar as nações que estão lá do lado de fora, e nós temos que sair daqui, assim como o Senhor nos mostrou. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia! Aplauda o Senhor aí, igreja. Deus é bom demais. Ele é maravilhoso.